Olá, tudo bem com vocês? Belezinha? Então estamos aqui para a nossa aula, né? Nossa primeira videoaula para o 7º ano. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período aí de pandemia, reclusão, e então temos que ficar parados, né? Em casa, quietinhos, e vocês, no caso, estudando. Eu fazendo o vídeo, vocês estudando. Então, vamos começar um conteúdo novo, como a gente já tinha combinado. A gente vai começar a falar dos povos africanos. Então é para lá que nós vamos agora, para África. Então, primeiro a gente dá uma visão geral sobre a África. Porque quando a gente pensa em África, geralmente a gente pensa em quê? A gente pensa em pobreza, pensa em fome, pensa em safari, né? Rei Leão, né? O leão lá, as zebras, savana, alguns pensam em deserto, mas a África não é só isso. Dentro da África se desenvolveu o comércio, a África teve suas riquezas. Então, essa imagem que a gente tem que sair de nossas mentes, tem que ser um pouco desconstruída. Então, para isso eu trouxe essa primeira visão aqui. Qual é a primeira visão? É uma visão geopolítica, a divisão geopolítica da África. A África do Norte, né? África dividido, o continente africano dividido em África do Norte, chamada África Branca, e África Subsaariana, chamada África Negra. Porque a África do Norte a gente chama de África Branca? Porque durante o século VII, a religião islâmica, né, os árabes convertidos ao islamismo, eles dominaram o norte da África. E eles dominaram o norte da África de uma tal forma que o que aconteceu? Esse norte da África, ele foi colonizado, tomado por esses povos islâmicos. E qual era a cor de pele desses povos islâmicos? Não era branquinho, não é branco, branquinho. É uma cor mais moreninha, um moreno mais clarinho. Diferente, né, do negro, que é uma cor, né, a cor de pele característica dos habitantes do continente africano. Então, essa parte norte que foi conquistada pelos muçulmanos é chamada de África Branca, porque a cor de pele predominante dessas pessoas que vivem nesta região é uma cor de pele mais clara, enquanto na África Subsaariana, que é a maior parte do continente africano, que é a África Negra, a cor de pele vai ser negra, vai ser bem mais escura. O continente africano possui dois desertos, o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Sendo o deserto do Saara aquele mais famoso, maior deserto do mundo, que é o deserto de areia, e o deserto do Kalahari é um deserto de pedra. Então, a cor da areia dele é uma cor mais amarronzada, é um deserto que ele não vai ter as características do Saara, ele vai ter uma região ali que vai ser fértil, bem fértil. Claro que o Saara tem o Sahel, que é uma região fértil, mas tende a ser seca, e no Kalahari não, as proximidades é uma região bem fértil mesmo, onde se dá para produzir vários alimentos. O Saara é um deserto que fica ao norte do continente africano, e o Kalahari é um deserto que fica mais ao sul. A divisão política dos povos africanos nos séculos 6 e 16, ou seja, nesse período entre os séculos 6 e 16, vão ser entre reinos e impérios. Por que reinos e impérios estão entre aspas? Porque essa é uma divisão política eurocêntrica, ou seja, europeia. A divisão certa seria de outra maneira, seria uma outra classificação para a África. Porém, para ser mais didático e para facilitar a nossa compreensão, os historiadores aceitam que
os reinos africanos sejam divididos em reinos e impérios. E qual seria a divisão, né? Qual seria a grande diferença entre reinos e impérios? Um reino é um local em que é governado por um rei. Ah, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Por quê? Porque dentro desse reino, esse rei comanda várias cidades diferentes. Mas essas cidades diferentes pertencem a um só povo. Já no império, não é um rei que comanda. O rei ele se torna imperador, porque além dele comandar aquele povo que ele está acostumado, né, que é o mesmo povo que ele nasceu, que ele viveu, ele vai comandar outros povos. Povos de línguas diferentes, de religiões diferentes, de aspectos físicos diferentes. Então, a grande diferença entre reino e império é qual? No reino vai ser um povo em comum, como se fosse uma nação. E o império, o governante, ele vai comandar, ele vai governar não apenas o seu império, não apenas o seu reino, não apenas o seu povo, mas vai comandar também, governar outros povos. Um exemplo claro para vocês entenderem. Vocês são 7º ano. A sala de vocês vamos dizer que ela é um reino. Porque vocês estão na mesma série, vocês têm praticamente a mesma idade, vocês aprendem o mesmo conteúdo. E vamos dizer que dentro desse reino exista um rei. Ali dentro, vamos dizer que eu sou o rei. E vamos dizer que dentro da nossa escola não existe só o nosso reino. Existem outros reinos. Existe o reino do 6º ano, do 8º ano, do 9º ano. Existe o reino da educação infantil. E, de repentemente, o nosso reino se vê em guerra com o reino do 6º ano. E uma vez que a gente está em guerra com o reino do 6º ano, a gente vai lá e conquista, ganha a guerra do reino do 6º ano e passa a governar o 6º ano. O 6º ano, ele está no mesmo espaço físico que o nosso? Não está. O 6º ano, ele tem a mesma linguagem, aprende as mesmas matérias que as nossas? Não aprende. Então, ele é o que? É um reino diferente, que agora vai ser comandado pelo rei do 7º ano. Então, o rei do 7º ano, ele não é mais um rei. Ele é o que? Ele é um imperador. E uma vez que ele é um imperador, ele não comanda só o 7º ano, ele vai governar também, vai comandar o 6º ano. E se agora a gente entrar em guerra com o reino do 8º ano, então agora a nossa força militar será maior. Os nossos guerreiros não vão ser só do 7º ano, também a gente vai contar com o apoio de guerreiros do 6º ano, que fazem parte do nosso império. E assim a gente conquista o reino do 8º ano. Então, o império do 7º ano, ele governa o 7º ano, o 6º ano e agora o 8º ano. E o 9º ano? O 9º ano continua sendo um reino. E ele pode ser conquistado? Pode ser conquistado, mas a gente não vai conquistar por quê? Porque ele é o nosso aliado. Então, os reinos, geralmente, para não entrar em guerra com impérios, eles possuíam vários aliados. Existiam reis inteligentes que possuíam amizades com imperadores, com outros reis, e assim eles, quando tinham que entrar em guerra, vamos dizer, o 9º ano, ele entra em guerra com o 4º ano. Quando o 9º ano vai entrar em guerra com o 4º ano, agora ele vai contar com o apoio do Império do 7º ano, porque o rei do 9º ano tem aliança com o imperador do 7º ano, que não governa só o 7º ano, ele governa quem também? O 6º e o 8º. Acredito que vocês entenderam. Então, vamos lá. Então essa divisão ocorria na África. Essa divisão entre reinos e impérios.
As sociedades, como em todo o mundo, não era diferente no continente africano, a divisão, né, social, né, quem vai comandar essa sociedade são os homens. Então, uma sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal. Quando o homem está no comando da sociedade, ele é o governante, a gente diz que essa sociedade é uma sociedade patriarcal. Porém, a linha sucessória, ela não dependia do homem. E aí está o pulo do gato das sociedades africanas para as sociedades europeias e americanas, asiáticas. As sociedades africanas, ela dependia de uma linhagem sucessória matrilinear. Ou seja, o que isso quer dizer? Dependia da mulher. Exemplo, eu sou o rei, nosso reino do 7º ano está localizado no continente africano. Vamos dizer que eu sou o rei. O próximo rei não vai ser o meu filho, por mais que essa sociedade seja patriarcal. O próximo rei vai ser o filho da minha irmã. Ué, mas como assim? O próximo rei vai ser o filho da minha irmã. Por que acontecia isso nas sociedades africanas? Porque aí o rei tinha certeza que o filho da irmã dele, ou seja, o sobrinho dele, tinha o mesmo sangue que ele. O cara já tinha medo de ir nela. Então, como ele tinha alguns receios, né, com sua esposa, com o que acontecia ali nos bastidores do seu reino, quem iria comandar a sociedade, a garantia de que seria o sangue daquele rei que iria comandar, era quem? O sangue do seu sobrinho. Por quê? Porque a irmã dele era do mesmo sangue que ele. Ah, mas como se tinha certeza que a irmã dele era mesmo irmã dele? Aí a gente não tem essa certeza. A gente não tem essa certeza, mas como eles foram criados juntos, todo mundo viu, né? Porque naquela época eram reinos, né? Em que as pessoas não tinham celular, não tinham televisão, mas elas ficavam tomando conta, né, da vida um do outro. Então provavelmente viram a mãe desse rei tendo, né, ficando grávida dele e ficando grávida da irmã dele. Então, por esta certeza, a mulher ali, né, a irmã dele, vai ter um filho homem, esse filho mais velho, e desse filho homem é que vai sair o herdeiro do trono. E se a irmã não tiver um filho homem, geralmente tinha, porque esse pessoal gostava de ter filho. Esse pessoal tinha filho, toda hora. Era papo de 5 filhos para cima. Então, nesse sorteio aqui, nessa roleta russa, sempre caía um homenzinho. E era esse homenzinho que ia se tornar o rei. Beleza? Certinho? E dentro desse continente maravilhoso, que é o continente africano, a gente vai ver várias religiões surgindo, ou crescendo ali dentro, não surgiram exatamente no continente africano, mas vão florescer ali. Por exemplo, o islamismo, como a gente falou, né, no norte da África, como era uma África branca. Por quê? Porque ela foi conquistada pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Então, ali no norte da África, principalmente, a religião predominante será o islamismo. E do islamismo vai surgir essa religião aqui, o Sufi. O que é o Sufi? O Sufi é um islamismo que tem características de religiões de matriz africana. Por exemplo, como a Umbanda. A Umbanda e, entre aspas, o Candomblé. Porque o Candomblé, como a gente vai ver daqui a pouco, é uma religião brasileira. Mas vamos dizer Candomblé aqui. O que acontece? O islamismo ele tem um livro sagrado chamado Alcorão. E os muçulmanos têm que seguir esse livro.
Porém, quando o islamismo ele chega na África, para ele se adaptar aos costumes africanos, eles aceitam, né, alguns povos islâmicos aceitam que algumas características das religiões que existiam na África sejam incorporadas ao islamismo. O nome disso é sincretismo religioso. De novo, sincretismo com S no início, religioso. Então é uma mistura, o sincretismo significa o quê? Uma mistura de religiões. Então, dentro dessa mistura de religiões, o islamismo recebeu algumas características como a incorporação, por exemplo. Fica assim. Então isso daí foi adotado dentro do islamismo. E essa prática ficou conhecida dentro da religião Sufi. Que é o quê? Vão ser a base vai ser islâmica, porém vai ter algumas características das religiões africanas que fazem os seus cultos à natureza, como por exemplo a religião Yorubá. E vamos ter também o cristianismo. Claro, o cristianismo está presente na África desde o século I. Exemplo disso, Agostinho de Hipônica, mais conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho ele nasce ali no norte da África, em Alexandria, se eu não me engano. Então, no norte da África nasce um dos maiores teólogos do cristianismo. E também, se a gente for pegar, né, a Bíblia, lá no livro de Atos, a gente vai ver que alguns dos discípulos de Jesus eles foram evangelizar na África. Se eu não me engano é Tiago, que ele vai para Etiópia, ele evangeliza, né, um eunuco etíope. E a Etiópia fica onde? Fica no continente africano. Inclusive, será a Etiópia, esse reino etíope, o único entre aspas, né, o reino, né, mais charmoso no sentido do cristianismo. Porque exemplo de cristianismo no continente africano é o reino da Etiópia. Beleza? Então, aqui a gente mostra essa divisão geopolítica. Essa parte aqui em branco do continente africano, essa parte em branco aqui, ela representa a África branca, ou seja, onde a religião islâmica predominou. E essa parte aqui em amarelo, ela representa a África subsaariana, ou seja, a África negra. Então, observem como a maior parte do continente africano é predominantemente negra. Independente, né, das misturas, né, de etnias que ocorreram no continente africano, ela é predominantemente negra. Aqui nós temos também mais duas imagens, né, que representam o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. No deserto do Saara, dá para ver que ele começa aqui, às margens do Oceano Atlântico e vai até o Mar Vermelho, ou seja, por isso que ele é chamado de o maior deserto do mundo, porque realmente ele é. Ele cruza o continente africano, o norte da África. Já o Kalahari, que é o deserto de pedra que eu falei para vocês, ele fica aqui no sul da África. Então a parte aqui em verdinho, né, é o centro desse deserto, e essa parte marronzinho aqui, a zona de transição, é nesta parte onde se é plantado geralmente, né, os produtos, né, agrícolas, porque é uma região mais fértil. Agora começaremos a falar de alguns reinos, né? Alguns reinos, alguns impérios que vão surgindo. Uma vez que já foi explicado o que é reino e o que é império, eu acho que vamos conseguir caminhar com esta parte. Então, o primeiro reino que vamos ver aqui é o reino de Gana. Se ele é um rei, quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa inteligente, que fazia o quê? Alianças com outros reinos, com outros impérios. E o reino de Gana
vai ser o país Gana atual? Não! O reino de Gana, ele não fica onde se localiza atualmente o país Gana. Por que ele recebe esse nome então? Porque ele fica, na verdade, ali no deserto do Saara, entre os rios Níger e Senegal, no norte. O país Gana, ele fica um pouquinho mais ao sul. O país que existe hoje, né, Gana, ele fica um pouquinho mais ao sul. E esse reino ficava ali entre esses dois rios, habitando no deserto do Saara. Para vocês verem que pode florescer uma sociedade dentro do deserto. Então, a riqueza do reino de Gana vinha muitas vezes dos tributos, ou seja, dos impostos cobrados pelo rei. O rei de Gana, ele cobrava muitos impostos do seu povo. Assim ele conseguia fortalecer o seu exército para lutar várias guerras, porque o objetivo desse rei era conquistar outros povos. Além de fazer alianças com outros reinos, ele queria conquistar outros povos. Se ele vai conquistar outros povos, o que vai acontecer com o reino de Gana? Ele vai deixar de ser um reino e vai se transformar em um império. Mas isso daí terminou não acontecendo, por mais que o exército de Gana fosse um exército muito poderoso, né? O que vai acontecer? Geralmente, além desse exército poderoso, o reino de Gana vai ter um comércio muito forte, porque naquela região se tinha várias minas de ouro. Então, a produção de ouro, né, a extração desse ouro, que é retirado dessas minas, vai fazer com que o comércio de Gana seja muito forte. Tudo que eles precisam ali naquela região desértica, eles vão trocar por ouro. Tecido por ouro, comida por ouro, madeira por ouro, tudo por ouro, certo? Então, através dessa extração de ouro, né, do pagamento de impostos, é que vamos entender, né, dá para se entender porque esse exército era tão poderoso. O exército poderoso porque tinha o quê? Tinha riquezas. No entanto, esse reino de Gana, o rei de Gana, né, o reino de Gana não foi tão inteligente assim. Por quê? Resolveu entrar em guerra com um império. E que império foi esse? O Império Mali. A gente já viu, né, que se a gente está falando de império, quer dizer que essa galera aí conseguiu conquistar outros reinos. E não foi diferente com Gana. Gana termina caindo no século XIII para o Império Mali. É a criação desse império, o Império Mali. E o imperador, né, recebia um título diferente no Império Mali. Não era o título só de imperador, era o título de Mansa. Então, Mansa era o título recebido pelo imperador do Império Mali. E dentro desse império era comercializado vários produtos. E se destaca o quê? O ouro, o sal, a noz de cola, os tecidos, principalmente ouro e sal. É uma região desértica. Uma vez que a África é desértica, gente, preste atenção nesse detalhe. Nós vamos ver vários reinos e vários impérios comercializando sal. Por quê? Porque é o clima do continente africano predominante, é um clima desértico. E isso favorece a produção de sal. Então, por isso, muitos desses reinos e desses impérios vão produzir sal. Assim como acontecia com o Império de Mali. Produzia sal, ouro, noz de cola. E o conhecimento dentro do Império Mali, não só dentro do Império Mali, mas muitas vezes dentro desses reinos e impérios antigos do continente africano, eram passados pelos griots. Quem são os griots? Os griots, eles são homens sábios, né? Geralmente eram homens mais velhos,
que transmitiam a cultura, né, as histórias daquele povo, conhecimentos de matemática, ciências naturais, né, a ciência, né, limitada naquele momento, mas assim mesmo, ciência do povo, do que eles conheciam, né, do povo africano. E eles faziam isso de que maneira? Através da oralidade. Da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui. Eu estou gravando esse vídeo e estou falando a beça, né? Estou falando. Então era isso que acontecia dentro do continente africano, dentro do Império Mali, com os griots. Eles ficavam sentados e as pessoas, as crianças mais novinhas, né, tinham que parar, ficar em silêncio e ouvir aquela sabedoria. Por quê? Eles só iriam ter aquele conhecimento se eles parassem para ouvir. Não se tinha escrita na África, não se tinha um papelzinho bonitinho, e o conhecimento era passado através da oralidade. Durante o Império Mali, alguns Mansa não souberam administrar muito bem aquele império, o que permitiu a queda dele para o Império Songhai. O Império Songhai, no século XV, termina conquistando o Império Mali. E esse Império Songhai tem uma característica de ter dentro dele muitos comerciantes muçulmanos. Isso quer dizer o quê? Que servia a religião islâmica. E uma vez que eles serviam a religião islâmica, os árabes, né, que cultuavam o islamismo, eles tinham conhecimento da escrita, tinham conhecimento da alfabetização. Eles vão criar universidades dentro do Império Songhai, dentro de uma cidade chamada Tombouctou. Dentro dessa cidade, vários comerciantes islâmicos vão criar escolas, né, universidades, e ali vão se ensinar sobre a religião islâmica, vão se ensinar sobre hábitos culturais, ou seja, aquela questão da transmissão da cultura através da oralidade pelos griots, ela termina dando uma queda durante o Império Songhai, porque agora vão existir a transmissão do conhecimento através dessas universidades. E a cidade de Tombouctou é curiosa porque ela não vai ser só um polo educacional, ou seja, não vai concentrar só universidades, mas ela também vai ser um grande polo comercial. É de lá que saem as moedas cunhadas a ouro. Então Tombouctou era uma cidade como se fosse um banco africano. O ouro chegava lá em pó e esse ouro em pó era transformado em moedas, em barras de ouro. Isso criou o mito da cidade de Preste João. Que mito é esse? O mito da cidade de Preste João, ele é criado na Europa entre portugueses e espanhóis. Os portugueses e espanhóis, eles vão se lançar ao mar, vão querer chegar até o continente africano para chegar até a cidade de Preste João, que segundo esse mito é um rei cristão que comanda uma cidade de ouro, uma cidade feita de ouro. Mas na verdade, essa cidade de ouro ela não existe. O que era essa cidade de ouro na verdade? Essa cidade de ouro era a cidade de Tombouctou. Porque o conhecimento, né, que se transmitia dentro das universidades islâmicas eram passados também para as universidades que existiam na Espanha e que foram criados também por esse povo muçulmano. Então a ideia que se criou foi o que dentro da Espanha? Que existia uma cidade na África de um rei cristão e que ele comandava uma cidade de ouro. Era a cidade de Preste João, mas na verdade não. Essa cidade era a cidade de Tombouctou, que comercializava, né,
sal, noz moscada, mas também e principalmente o ouro. Agora chegamos aos povos iorubás. Esses povos iorubás, eles são diferentes do Império Songhai, do Império Mali e do Reino de Gana, que nós vimos anteriormente. Porque eles vão formar cidades-reinos. O que são cidades-reinos? Na verdade, vocês viram no passado Grécia Antiga e viram que dentro da Grécia Antiga se formaram cidades-estados. O que eram as cidades-estados? Eram cidades independentes, né, que possuíam as suas leis, as suas regras, mas estavam dentro de um povo. Por exemplo, Atenas e Esparta. São duas cidades-estados diferentes na Grécia, mas dentro dessas duas cidades, espartanos e gregos, eles são, antes de tudo, gregos. A mesma coisa vai acontecer com os povos iorubás. Eles vão ficar dentro de cidades-estados, cidades-reinos, né? Porque quem estuda a África não gosta do termo cidades-estados, eles usam o termo cidades-reinos. E dentro dessas cidades-reinos vão ficar os povos iorubás. E as principais cidades-reinos nesse período são qual? Oió ou Oô, que é a capital política, onde ficava como se fosse o rei, né, do povo iorubá, e a cidade de Ifé, que era uma capital religiosa. Dentro da cidade de Ifé que se faziam os cultos religiosos, e ali o rei dos povos iorubás recebia a bênção, vamos dizer, a bênção para se tornar rei. Então, os orixás falariam naquele momento se aquela pessoa, aquele indivíduo era capacitado ou não para governar os povos iorubás. Então, recapitulando, cidades-reinos são cidades independentes, mas que pertencem a um povo só, que é o povo iorubá nesse caso. Oió, capital política, onde vai ficar o rei. Ifé, lembra de fé? Fé não está ligada à religião? Então, Ifé é a capital religiosa. E aonde o rei recebia a bênção para ser rei. E dentro da religião iorubá, aqui sim nós temos, né, uma religião tradicional do continente africano, onde se tem o culto às entidades ligadas à natureza. Assim como os índios tinham seus deuses, né, pertencentes a elementos da natureza, no continente africano também as pessoas vão estar ligadas, né, os orixás vão estar ligados a elementos da natureza. Porém, esses orixás, segundo, né, a religião iorubá, ele vai ser criado por uma divindade chamada Olodumaré, o Olorum. E esse Olorum, ele vai criar, né, os orixás, né, que serão como se fosse, entre aspas, os deuses, né, o orixá da água, o orixá da mata, o orixá da pedra, o orixá das enfermidades. E esses orixás que irão criar o mundo e as pessoas. Beleza? Então, dessa religião iorubá, muitos desses iorubás, né, durante o período em que os portugueses colonizaram o Brasil e parte da África, eles vão trazer como escravos muitos desses povos, né, muitas pessoas ligadas a esses povos iorubás. E elas vão chegar principalmente ao Nordeste brasileiro, à Bahia e ao Recife. Essa galera que veio para o Recife e para a Bahia, eles continuavam tendo a sua religião. Só que eles tiveram que fazer o sincretismo religioso, essa mistura de religiões. E com qual religião eles vão ter que misturar? Com a religião
católica, a religião cristã católica, que era a religião dos portugueses. Então o que vai acontecer? A religião iorubá, os orixás iorubás, vão assumir a forma dos santos católicos, que eram cultuados pelos portugueses através de imagens. Então, um grande exemplo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é a imagem de São Jorge. Para os católicos, São Jorge é o santo guerreiro, mas para o candomblé, São Jorge é Ogum. É a mesma imagem do santo, mas para a Igreja Católica vai ser um santo. Para os povos, africanos, o candomblé, no caso, que é a religião que existe aqui no Brasil, vai ser um orixá. São Jorge será um orixá e o nome dele será Ogum. E por que o candomblé é dito uma religião criada no Brasil? Porque, na verdade, esses povos iorubás, lá daqui a pouco a gente vai ver, no reino de Benin, era uma religião parecida com o candomblé, o nome não é candomblé, mas que eles cultuavam seus orixás em casa. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil é uma religião institucionalizada, ou seja, reconhecida pelo Estado. É feita em local público, não é feito no local privado, mas sim um local público. E assim como no Império Mali, as tradições dos povos iorubás eram passadas de maneira oral, ou seja, uma pessoa tinha um conhecimento, assim como os griots do Império Mali tinham conhecimento, e passava para os mais novos, correto? No próximo slide nós chegamos aonde? No reino de Benin, que faz parte, um reino que faz parte do povo iorubá. Ele é fundado no século XIII. Atualmente é ocupado pelo país chamado Nigéria. Seu governante tinha um título, assim como no Império Mali, o governante tinha um título de Mansa. Aqui no reino de Benin, o título desse governante será Oba. Oba. A atividade mercantil que é desenvolvida é em torno do sal, do dendê, peixes, tecido e um metal, o cobre. Então, o dendê é um exemplo claro de característica, dentro de produto comercializado dentro do reino do Benin e que vai estar presente aqui no Brasil. De que forma? Por exemplo, lá na Bahia a gente vai ter as mulheres, as baianas, fazendo o acarajé. E o acarajé é temperado com o quê? Com óleo de dendê. E o reino de Benin também tem uma característica que é o desenvolvimento da arte por meio de esculturas metálicas. Essa é uma característica presente nos povos iorubás. Muitos povos iorubás faziam o quê? Eles construíam bustos de pessoas. O que são bustos? É aquela imagem que a gente vê, geralmente numa praça, de uma pessoa com uma cabeça e só o ombro da pessoa. E de que maneira eles criavam essas esculturas? Eles faziam o modelo de cera, botavam esse modelo para esquentar no forno. Depois que esse modelo estava pronto, eles vinham com o metal derretido e colocavam por cima daquela cera. Ou seja, o modelo de cera era um molde para o ferro. Então, assim se construíam as esculturas, os bustos de ferro, as cabeças com uma precisão enorme. Então, no reino de Benin, que faz parte dos povos iorubás, eram feitas imagens dos reis ou então de nobres daquele reino com uma precisão enorme, detalhes do nariz, da boca, dos olhos, porque era uma característica desse povo fazer obras de arte, artefatos. E temos um parêntese nesse bloco aqui, que é o quê?
A gente está falando do século 6 e 16, mas a gente dá uma adiantada, vai lá no século 19. No século 19, o que aconteceu? É um novo tipo de domínio europeu no continente africano, chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Ou seja, neo é novo, a gente está falando do primeiro colonialismo. Né? Ainda nem do colonialismo, né? A gente está falando, às vezes, de portugueses e espanhóis dentro da África. Isso daí é o quê? Uma forma de primeira colonização do continente africano. Os povos muçulmanos chegando também faz parte dessa primeira colonização. E lá no século XIX teve mais uma colonização dos povos europeus, e aí os ingleses fizeram parte dessa colonização. E muitos artefatos, né, muitos desses materiais, dessas obras artísticas foram levados pelos ingleses para a Inglaterra, ou seja, para a Europa, e até hoje são expostas no Museu Britânico. E isso nos leva à cena do filme Pantera Negra, que quando o vilão, né, o Killmonger, ele está dentro do museu e ele fala para a curadora do museu que aqueles objetos ali pertenciam aos povos africanos e que foram tirados de maneira violenta, porque toda colonização ela é feita de maneira violenta. As guerras que nós falamos, conquistas de reinos, elas são feitas com sangue, ou seja, é espadada para um lado, arco e flecha para o outro, tiro de canhão, de garruncha, ou seja, envolve vidas, envolve morte. Então, a gente tem que ter uma atenção especial que quando a gente vai em alguns museus da Europa, aqui no Brasil nem tanto, se eu não me engano, mas na Europa, muitos museus que têm objetos do continente asiático, americano e africano foram tomados à força. Então, como a gente está numa videoaula, dá para a gente apresentar um trecho, né? O trecho desse filme Pantera Negra. Bom dia. Posso ajudá-lo? Só tô olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Pode-se dizer que sim. São bonitos. De onde isso aqui veio? Dos Bobo Achanti, a tribo. Atualmente Gana. Século XIX. Sério? Me fala desse outro aqui. Esse veio do povo Edo de Benin. Século XVI. Benin. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin. Século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de vibranium. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Então, pessoal, a gente observa que durante o vídeo, o personagem ele vai falando, né, que alguns daqueles produtos estão onde? Dentro do reino de Benin, século XVI. E durante o século XIX, que foi quando os ingleses chegaram ali, dominaram aquela região, esses itens, né, esses artefatos foram levados para o Museu Britânico. E o Killmonger, né, o personagem do filme, ele vai dizer o quê? Olha, eu vou levar, tá bom? Aí, não, esses produtos não estão à venda. Como é que você acha que o seu povo levou? Será que eles pagaram um preço justo? De que preço ele está falando? É o preço da guerra, é o preço do sangue. Por quê? Esses produtos foram levados à força. Não foi pago. Os ingleses chegaram lá, eu vou comprar, isso daqui tá tudo certo. Não. Eles chegaram lá e tomaram, violentaram, mataram pessoas ali dentro. E a ideia do personagem do filme é fazer uma espécie de vingança, né? Levar aqueles produtos também à força, da mesma forma que eles foram tomados.
Então, sobre o reino do Benin, a gente tem isso e chegamos ao reino do Congo, que também tem uma ligação com o Brasil. Mas antes de chegar no reino do Congo, tem umas imagens. Essas duas imagens mostram algumas características do povo Yorubá aqui no Brasil. Que características são essas? A musicalidade, né? Alguns grupos criados dentro da Bahia, eles foram formados de origem Yorubá. Um exemplo dele é o grupo Olundu. Outra característica é através da alimentação. A alimentação através do azeite de dendê ou óleo de dendê, que as baianas usam para temperar o acarajé. E vocês podem dar uma pesquisada e ver outras características dos povos iorubás presentes aqui no Brasil depois. Agora sim podemos ir ao Reino do Congo, que também tem uma ligação importante com o Brasil, porque muitos descendentes do Reino do Congo chegaram como escravos aqui. O Reino do Congo, ele tem origem dos povos bantus. Surge no final do século XIV. E muitos desses caras, né, dessas pessoas que chegaram aqui, elas chegaram na região, né, do Sudeste, principalmente pelos portos do Rio de Janeiro. Por isso, as características físicas do povo que vive na região do Congo, que é ali no litoral da África, perto de Angola, e dos habitantes, né, dos habitantes negros do Rio de Janeiro, eles são muito parecidos, são muito semelhantes. Mas a capital do Congo, né, desse reino, era Banza-Congo. O rei do Congo recebia também um título chamado de Mani-Congo, que pode ser escrito tanto da forma junta como separada. Na economia se destacava o desenvolvimento, né, os artefatos de ferro, sal, marfim, tecidos, entre outros. A questão do sal é aquela que eu já falei no início. Como o continente africano é uma região desértica, então vai ser muito fácil se extrair, se produzir sal dentro do continente africano. A característica do desenvolvimento de artefatos de ferro, o comércio de ferro no Reino do Congo é interessante porque o mito da criação do Reino do Congo está em torno deste metal, desta matéria-prima. De que forma? Acreditava-se que o rei que fundou o Reino do Congo, ele era o mestre dos metais, ele era um ferreiro. E aí é uma característica do povo europeu para o povo africano. A profissão de ferreiro no Reino do Congo era ligado aos nobres. Então os nobres, eles eram ferreiros. Já na Europa não. Na Europa um ferreiro era considerado um camponês, um mero pobre, uma pessoa sem valor algum. E aí a gente já vê, né, o valor das profissões de um continente para o outro. No final do século XV, os portugueses chegaram ao Congo e aí está o problema do Reino do Congo. Aí está a derrocada do Reino do Congo. Por quê? Primeiro, os portugueses, né, como eram minoria, chegam com amizade e fazem uma aliança com o rei do Congo, com o Mani-Congo. Eles levam a religião cristã para o rei do Congo. E o rei do Congo se converte ao catolicismo, ao cristianismo. E ele chega até a mudar o nome dele. O nome dele era um nome bem complicado. E ele muda esse nome para Afonso I. E pensando ele que tinha uma amizade muito grande com o rei de Portugal, o rei do Congo envia uma mensagem, uma carta, pedindo para que o rei português levasse ao Congo missionários cristãos e também ensinasse
as pessoas a construírem navios, como as caravelas portuguesas. Porém, o rei português não vai fazer isso. Ele, ao invés de mandar professores, missionários para o Congo, ele vai mandar missionários sim, para catequizar aquele povo, mas não vai mandar professores de navio. Ao contrário, ele vai mandar mercadores de escravos. E esses mercadores, inicialmente, compram os escravos que o Reino do Congo tinha, mas uma vez que o Reino do Congo não consegue mais escravos, eles começam a escravizar o próprio povo congolês. Ou seja, eles escravizam pessoas que integravam o Reino do Congo. Inclusive, querem escravizar o rei. Isso vai levar o Reino do Congo a uma guerra com os portugueses. Essa guerra que foi perdida pelo Reino do Congo e vai fazer com que os habitantes daquele reino se espalhem pela África e assim esse reino termine, acabe. Porém, antes desse reino acabar, o que vai acontecer? As pessoas, muitos desses reinos, povos, muitas pessoas que povoavam o Reino do Congo, elas vão vir como escravas para o Brasil. E assim como os povos iorubás vão deixar suas características presentes no nosso território, no território brasileiro. Não só fisicamente, mas também na linguagem. Uma dessas características que estão presentes na língua brasileira, são palavras de origem banta, como, por exemplo, caçula, berimbau, giló, fubá, canjica, moleque, carimbo, quiabo, cochilo, quitute, dendê e samba. São palavras comuns ao nosso vocabulário do dia a dia e que muitas vezes está ligado a uma origem africana e nós não percebemos. Bem, nossa aula de hoje foi isso. Até a próxima. Um abraço e beijos.